1 Timóteo, capítulo 6, do verso 11 ao verso 16. Faremos a leitura a partir do verso de número 10. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Agora o texto da pregação. Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas. Antes, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Exorto-te perante Deus, que preserva a vida de todas as coisas, e perante Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão, que guardes o mandato imaculado, irrepreensível, até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual, em suas épocas determinadas, há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A ele honra e poder eterno. Amém. Oremos pedindo a direção do Espírito de Deus. Senhor nosso Deus, a Tua palavra que foi lida precisa ser pregada, proclamada, explicada, para nós conhecermos mais o Senhor e a Tua vontade, para nos submetermos a ela, tendo esta instrução em nossa mente e em nosso coração. Mas para isso nós carecemos, necessitamos da sabedoria, do conhecimento e do poder do Teu Espírito sobre nós, para que todos nós venhamos a compreender internamente no nosso coração a Tua palavra e não na superfície, Senhor. Para que de fato sejamos homens e mulheres de Deus, para que nos submetemos aos Teus mandamentos, ao Teu Evangelho, à Tua vontade. Senhor, o que pedimos é um milagre, porque nós por nós mesmos, por nossas forças, nós jamais, Senhor, conseguiremos compreender e praticar o Teu querer em nossas vidas, ó Deus. Por isso, suplicamos a Tua bênção, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, conforme pudemos observar no domingo passado, nos versos de 3 a 10 deste mesmo capítulo 6, o apóstolo Paulo deu instruções e ensinamentos a Timóteo sobre como lidar com os falsos mestres, a falsa doutrina e a importância de ter uma perspectiva correta sobre as riquezas materiais. Paulo advertiu Timóteo a ficar alerta contra qualquer pessoa que ensinasse doutrina diferente e contrária às palavras do Senhor Jesus Cristo. Ele enfatizou o fato desses líderes serem orgulhosos, ignorantes e maníacos por questões e contendas de palavras. Paulo ressaltou que a verdadeira piedade não está ligada ao ganho financeiro e adverte
que aqueles que propagam o ensinamento de que a piedade é forma de obter lucro estão distorcendo a mensagem do Evangelho. Paulo enfatizou que a piedade é um meio de contentamento e que devemos nos satisfazer com aquilo que Deus nos deu, como as vestes e como as necessidades diárias. Ele finalizou a sessão anterior, do verso 3 ao verso de número 10, com a conclusão de que o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E que alguns da igreja de Éfeso, nessa cobiça, nesse desejo, se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores, o que é diametralmente oposto ao que estes homens tanto almejavam. Nesta nova sessão, que começa no versículo de número 11, até o versículo de número 16, conforme a leitura que acabamos de fazer, o apóstolo Paulo volta-se diretamente para Timóteo, ao dizer: tu, ó homem de Deus. E ele utiliza-se de um contraste ou antítese como estilo retórico, com o propósito de destacar diferenças ou oposições entre o caráter e os ensinamentos dos falsos mestres com o padrão de fé apostólico, as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e o ensino segundo a piedade. Esse contraste ficará ainda mais claro se compararmos o final da sessão anterior, versículo de número 10, com o início da nova sessão, capítulo 6, verso de número 11. Com isso, o apóstolo Paulo quer enfatizar as contradições entre os falsos mestres, os seus ensinamentos e a palavra de Deus, o ensino conforme a piedade. Ele quer gerar impacto sobre a vida de apóstolo, de Timóteo e, obviamente, sobre a vida de todos nós e, especificamente, a igreja de Éfeso, e transmitir uma mensagem de forma mais vívida. Esse é o seu interesse nesta sessão, visando despertar e lembrar Timóteo a respeito de suas responsabilidades enquanto pastor. Em suma, 1 Timóteo, capítulo 6, de 11 a 16, é uma exortação de Paulo a Timóteo para que ele viva uma vida piedosa, perseverante e fiel à fé cristã, mantendo-se afastado das tentações e focado na missão que lhe foi confiada. Paulo, nestes versos de 11 a 16, enfatiza a importância de obedecer aos mandamentos de Deus e se manter firme na verdade do Evangelho, tendo em vista a futura vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Em suma, é sobre isto que o apóstolo Paulo nos instrui nesta sessão, que começa no versículo de número 11. Portanto, observemos o ensinamento do apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo a Timóteo, e que Deus opere estas palavras em cada um dos nossos corações. O apóstolo Paulo, conforme a leitura que fizemos, ele introduz esta sessão dirigindo-se diretamente ao jovem pastor Timóteo,
Observem o versículo de número 11. Ele diz: tu, porém, ó homem de Deus, diz o apóstolo Paulo nesta introdução. Observe que ele faz um contraste inicial entre aquilo que ele começa a falar nesta exortação a Timóteo, com aquilo que ele falara nos versos antecedentes. Tu, porém, aí está o contraste entre o que Paulo fala a Timóteo como exortação e aquilo que é referente aos falsos mestres da sessão anterior. Ele chama Timóteo de homem de Deus. É verdade que todos nós que confessamos ao Senhor Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador e que obedecemos a sua palavra, somos homens e mulheres de Deus, no sentido amplo, no sentido geral, pois a Ele pertencemos. Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Senhor, nós somos os seus servos. Entretanto, esta palavra que aqui é referida e dirigida especificamente a Timóteo, homem de Deus, é uma expressão muito utilizada, em especial no Antigo Testamento. Quando Deus ou o seu povo se refere a alguém que é profeta em especial. É o caso de Moisés, chamado de homem de Deus. É o caso de Samuel, também é referido como homem de Deus. É o caso de Eli, é o caso de Eliseu. É o caso também, por incrível que pareça, de Sansão. É o caso de Eli, é o caso de Eliseu. Enfim, os profetas, de uma forma geral, são chamados de homem de Deus. O apóstolo Paulo pega essa expressão do Antigo Testamento e a utiliza dirigindo-se a Timóteo. E ele não faz isso sem uma motivação. Porque todos aqueles que são chamados homem de Deus nas Escrituras são profetas ou proclamadores oficiais chamados por Deus para o ministério da proclamação da palavra, como ministros de Deus. E é por essa razão que o apóstolo Paulo se dirige a Timóteo chamando-o de homem de Deus. Ele quer com isso lembrar a Timóteo a respeito da sua missão, do seu ministério. Timóteo, como nós já vimos e nós sabemos, era um homem relativamente jovem e muito inseguro. Pela leitura de toda a primeira carta a Timóteo, assim como a segunda, percebe-se que por muitas vezes Timóteo, ele quis deixar o ministério, pelo menos na cidade de Éfeso, em virtude das responsabilidades enormes colocadas sobre ele. Mas Paulo insiste. Paulo quer que Timóteo cumpra cabalmente o seu ministério, a missão que lhe foi dada pelo próprio Deus por meio do apóstolo Paulo. Ele quer insistir para que Timóteo persevere, e nós vamos ver ao longo de todo o texto, de toda a sessão. Porque de fato não é fácil para aqueles que são ministros do Evangelho permanecerem firmes, não só em virtude da oposição externa, como por muitas vezes da oposição interna na própria igreja, que é o caso aqui.
Havia muitos falatórios a respeito de Timóteo, muitas palavras entre o povo de Deus que se reunia em casas com o fim de denegrir a imagem deste jovem pastor. E Paulo lembra a ele que ele é um homem de Deus. Deus é o seu proprietário. Ele está ali naquela igreja para servir a Deus. Ninguém o colocou ali a não ser o próprio Deus, pela instrumentalidade do apóstolo Paulo. Ele não estava ali porque queria muito, pelo contrário. Ele foi deixado por Paulo para que ele cumprisse cabalmente o seu ministério. É por isso que o apóstolo Paulo, contrastando com os falsos mestres, diz: tu, porém, ó homem de Deus. E ele prossegue: foge destas coisas. Contrariamente àqueles homens que perseguiam, que queriam possuir riquezas, cujo ministério era o de angariar recursos da igreja, o propósito final, conforme fica muito claro no verso 10, por isso que repetimos a leitura do verso 10, e não somente isso, mas todas as coisas que envolviam o caráter, o comportamento e a doutrina destes homens. Paulo exorta Timóteo para que ele fugisse dessas coisas. Enquanto aqueles homens, que provavelmente eram presbíteros da igreja de Éfeso, estavam em busca destas coisas, o apóstolo Paulo faz esse contraste dizendo: tu, homem de Deus, foge destas coisas. E não somente este aspecto negativo de fugirmos, porque aparentemente é muito fácil fugirmos das coisas, mas na verdade, sendo todos nós fracos e carentes da misericórdia e do poder de Deus, sempre é necessário nós sermos lembrados que a todo instante devemos fugir das coisas do mundo. Devemos fugir dos desejos das coisas do mundo. Das coisas do mundo, no sentido de coisas pecaminosas. Obviamente. É a isso que nós referimos como coisas do mundo, ou como o apóstolo Paulo diz aqui, foge destas coisas à luz do contexto, de tudo aquilo que era ensinado pelos falsos mestres, em especial da cobiça pelo dinheiro. Nós já vimos que o dinheiro não é a raiz de todos os males, mas sim o amor ao dinheiro. E estes homens amavam o dinheiro, amavam as coisas que são aqui da terra. E as coisas de Deus ficavam em segundo, terceiro plano. Paulo, portanto, exorta Timóteo: tu, homem de Deus, foge destas coisas negativamente, e positivamente ele diz: antes, ao invés de buscar estas coisas, segue a justiça, diz o apóstolo Paulo, e mais 5 outras palavras que nos são mencionadas aqui. Justiça é a primeira dela que Timóteo deveria buscar: piedade, fé, amor, constância e mansidão. São estas coisas que Timóteo deveria buscar, deveria seguir, como um caminho que nos é apresentado, um caminho no qual nós encontraremos a justiça,
A piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão. É este o caminho que Timóteo deveria trilhar. E quando Paulo faz referência à justiça, não é aqui especificamente uma referência à justiça de Cristo, aquilo que Cristo fez em nosso favor. Mas justiça aqui é um caminho de retidão, é o estado daquele que é como deveria ser, ou seja, os objetos que nos são úteis como as ferramentas, exemplificando, como um martelo, foi concebido para martelar e não um serrote. Nós, seres humanos, fomos criados e concebidos por Deus para vivermos de conformidade com aquilo para o qual Deus nos fez, que é andar conforme o caminho que Ele nos instrui em Sua palavra, diferentemente daquilo que Adão e Eva fizeram. Nós devemos retroceder, fugir destas coisas e seguirmos a justiça, seguirmos a retidão, como instrumentos de Deus, sermos aquilo para o qual Deus nos fez, andarmos em retidão de vida. É isso que o apóstolo Paulo instrui Timóteo, em primeiro lugar. Em segundo lugar, Timóteo deveria, contrariamente aos falsos mestres que eram impiedosos, Timóteo deveria seguir a piedade. Enquanto a justiça tem um caráter externo de retidão, de andar de conformidade com a lei de Deus e os seus mandamentos de forma geral, a piedade se volta para a devoção pessoal que nós devemos ter a Deus, andar em retidão e sermos devotos a Deus, honrarmos a Deus, adorarmos a Deus, pois nós fomos concebidos para isto. É por isso que ele inicia com a justiça, a retidão. E observe que uma coisa está ligada e conectada à outra. Não adianta nós sermos piedosos, religiosos, termos a aparência da piedade, mas dentro de casa, ou em qualquer outro ambiente que não seja um ambiente religioso, nós não andarmos em retidão. Não serve de absolutamente nada. É perda de tempo. Se na sua casa, se no seu convívio, você é diferente daquilo que você aqui apresenta na nossa religião, no meio religioso, de nada vale. De nada vale. É uma hipocrisia. E o seu fim será destruição. Timóteo deveria seguir a justiça. Timóteo deveria seguir a piedade. Timóteo deveria seguir a fé. E aqui, fé, pelo contexto, é a confiança. Enquanto aqueles homens confiavam nas riquezas e nas coisas deste mundo, Timóteo deveria confiar em Deus. Observe, ele é homem de Deus, portanto, a sua confiança, a sua fé deve estar apontada para Deus. Apesar dos intempéries da vida, apesar de todos os problemas enfrentados, inclusivamente no meio religioso, na igreja, Timóteo deveria confiar, pois o trabalho dele é o trabalho de Deus, e não o trabalho dele simplesmente. O amor, que envolve não somente
amar a Deus sobre todas as coisas, mas ao próximo como a si mesmo. E mais uma vez, o amor está conectado com a fé, com a piedade e com a justiça. São estas características que devem fazer parte do homem de Deus, da pessoa de Deus. Mas não só, também a constância, ou a perseverança, ou a paciência, são traduções possíveis para o termo da nossa tradução, constância, que significa permanecer debaixo. Não é aquela paciência banal, ou aquela passividade, ou uma aceitação passiva e fatalista, mas é uma firme lealdade a Deus diante das provações. É isso que é ser constante ou paciente. Mesmo em meio a oposições, a dificuldades, você se manter firme. E por último, mansidão, gentileza, brandura, resposta ao que for contrário à mansidão, que era o caso daqueles homens arrogantes, os falsos mestres. Contrariamente a isto, Timóteo deveria ser alguém gentil e brando, mas não, como costumamos dizer, peço perdão pela expressão, mas é bem conhecida, abestalhado. Não é o que significa brandura, ternura, mansidão. Ele continua agora, se dirigindo a Timóteo, com outras instruções, que ele acrescenta, verso 12. E essa instrução, o apóstolo Paulo vai tirar de uma palavra comumente utilizada nas guerras ou no atletismo, onde o soldado deve estar preparado, onde o atleta deve se preparar para uma competição. Aqui é mais apropriado uma guerra. Quando nós fomos chamados para sermos de Cristo, pelo Evangelho, nós não fomos chamados necessariamente, e há algum aspecto disso, para um hospital, mas para um exército. E o que o exército faz é guerrear, é batalhar, se protegendo, em especial protegendo os outros, a nação. A vida cristã é um combate. É o combate contra você mesmo e os seus pecados, e os seus pensamentos, e a sua natureza pecaminosa. É um pecado contra o mundo, e repito, o mundo no sentido das coisas pecaminosas, contrárias à vontade de Deus. Obviamente, há coisas do mundo que são de Deus e que são boas, mesmo fora do meio cristão, pela graça comum de Deus, que atinge a todos. Mas mundo, repito, no seu sentido pecaminoso, nós devemos nos afastar a esse sistema pecaminoso do mundo. E também aquilo que a Bíblia, para muitos, inclusive evangélicos, hoje em dia, em virtude de se falar tanto, mais do que em Deus, em muitas igrejas, o diabo, que de fato é um ser espiritual rebelde, que encabeça a guerra contra o povo de Deus, é também um inimigo que devemos combater. Mas combatermos com quê? Combatermos com a palavra de Deus. Não há outra forma. Não é com flecha, com espada, com revólver, com cacetete. É combater com a palavra de Deus. Nós vamos abrir na segunda carta, capítulo 3,
2 Timóteo capítulo 3, verso 16 e 17, que diz assim, o apóstolo Paulo a Timóteo: na minha primeira defesa, aliás, desculpa, 1 Timóteo, estou no capítulo 4, 2 Timóteo 3, que diz assim, vamos ler do verso 14. Tu, porém, é o apóstolo Paulo, na segunda carta, dirigindo-se a Timóteo, mais um outro contraste, não é? Permanece naquilo que aprendeste, que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Aí ele diz, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A luta de Timóteo, ela deveria estar pautada nos ensinamentos que ele recebeu da sua avó e da sua mãe pelas Escrituras, até então do Antigo Testamento, quando ele diz, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. É este tipo de combate, é com este instrumento que Timóteo deveria combater. Portanto, observe o verso 12. Combate o bom combate. Este é um bom combate. Essa expressão bom é utilizada muitas vezes como excelente. É uma guerra, é uma luta que o apóstolo Paulo diz que é excelente, que é boa. Assim, quando Deus fez o universo e chamou de bom, Ele também chama de boa a nossa luta, o nosso combate. Combate o bom combate da fé. E fé aqui, diferentemente do verso anterior, é o conjunto de verdades. Em outras palavras, é a doutrina apostólica. Em outras palavras, é o ensino da palavra de Deus. É o combate desta fé firmada em verdades. E nem em invenções ou filosofias humanas. Combate, o bom combate da fé, diz o apóstolo Paulo. E mais, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. E depois vem a exortação final. Observe, portanto, que este combate, que é o combate da fé, o apóstolo Paulo orienta, instrui, desperta Timóteo para que ele tome posse da vida eterna. O que é que isto significa? Não significa dizer que Timóteo não possuísse a vida eterna, pois ele era um crente em Jesus Cristo. O próprio texto, mais adiante, deixa isso muito claro. Mas ele deveria se apoderar, se agarrar nesta vida eterna, a qual ele já havia recebido, sabendo que sua vida não se limitava a este mundo, mas a vida do porvir. Nesta confiança, nesta esperança do porvir, ele deveria se agarrar para cumprir cabalmente o seu ministério. É por isso que o apóstolo Paulo usa essa expressão, toma posse, agarra, pega em tuas mãos a vida eterna, trabalha fundamentado nela, naquilo que tu já possuis. Tu não dependes de dinheiro, de finanças, de recursos. Deus supre tuas necessidades. É claro, Ele precisa vivendo neste mundo, mas não no sentido de depender destas coisas, se preocupar além
das preocupações normais com relação a estas coisas, mas ele deve confiar em Deus, sabendo que a vida que ele possui não se limita à esfera deste mundo, e fica claro logo adiante, para o qual foste chamado. Este chamado é o chamado eficaz. Deus o chamou eficazmente. Ele é de Deus, ele foi vocacionado por Deus. Ele é homem de Deus. Ele deve se apropriar desta vida eterna que ele já possui. E daqui fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. É uma expressão, muito provavelmente, que se refere ao momento no qual ele não somente se converteu, mas em que ele foi batizado. E ele se apresentou diante da igreja e fez a sua pública profissão de fé e foi batizado. Aquele início do seu ministério, da sua vida cristã, deveria dar continuidade no seu ministério. Havia muitas testemunhas que viram ele fazer aquelas promessas próprias daqueles que são chamados e que são vocacionados no caso dele. E por último, versos de 13 a 16, o apóstolo Paulo vai trazer outras exortações diretamente a Timóteo. Ele diz: exorto-te, como quem diz: exorto-te, ó homem de Deus. E ele chama Deus, como quem o chama agora, não para uma assembleia de irmãos, para ser batizado ou para ser ordenado, mas ele convoca o próprio Deus. Ele conjura Timóteo perante Deus e perante Cristo Jesus, para que ele se lembre da responsabilidade que ele tem enquanto ministro de Deus, para cumprir cabalmente o seu ministério. Exorto-te perante Deus, que preserva a vida de todas as coisas. É o Deus de todas as coisas. É o dono da vida e da morte. E perante Cristo Jesus, que diante de Deus, diante de Pôncio Pilatos, fez a boa confissão, que guardes o mandato imaculado, irrepreensível, até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, aquela boa obra que começou quando da tua conversão, quando da tua profissão de fé, quando do teu batismo, perante muitas testemunhas, e que o próprio Cristo também deu este bom testemunho perante Pilatos, que perguntou quem ele era, se ele era de fato o Filho de Deus, e ele diz: tu dizes. Dando assim um exemplo, Timóteo deveria seguir a justiça, a fé, o amor, a mansidão, a constância, até a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa fidelidade, ela deve ser uma fidelidade permanente, até a volta do Senhor Jesus Cristo, até que Deus nos leve, pois Ele é o autor da vida. E ele diz: manifestação, se referindo à parousia, a volta de Cristo, verso 15, a qual esta manifestação, em suas épocas determinadas, há de ser revelada pelo bendito e único soberano, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A manifestação do Senhor Jesus Cristo se dará em épocas determinadas pelo próprio Deus. Nós não sabemos quando é que ele vem, mas ele certamente virá. E essa fidelidade de Timóteo deveria ser, até essa manifestação, revelada. E é revelada pelo único soberano, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, referindo-se a Deus o Pai, e não a pessoa do Senhor Jesus Cristo, embora essa expressão seja muitas vezes utilizada no livro de Apocalipse para se referir também a Jesus Cristo, mostrando a sua divindade. Mas aqui se refere ao soberano Senhor, o Senhor Deus, que é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele é o dono de Timóteo, ele é o nosso dono.
Ele é o nosso rei. É a ele que nós servimos. Timóteo, como ministro de Deus, estava servindo ao Senhor dos Senhores, ao Rei dos Reis. E por último, o verso 16. Ele chama a Deus de o único que possui imortalidade. De fato, Deus é o único que possui por Ele mesmo imortalidade. Ele não teve princípio. Ele não terá fim. Deus é o Deus vivo e verdadeiro. Nenhum de nós somos assim. A imortalidade daqueles que permanecerão e, digamos assim, os infiéis e os fiéis, é dada por Deus, é concedida por Deus, não é algo natural, é uma concessão divina. Mas Deus não. Deus, na sua imanência, na sua própria natureza, Ele é imortal. Ele não teve princípios de dias, nem fim. Ele é o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível. E muitos dizem que estiveram diante de Deus, nessa luz que é inacessível. E como é que eles acessaram essa luz inacessível? Mostrando a santidade de Deus, se ela é inacessível. E que nós o veremos na pessoa do Senhor Jesus Cristo, a quem homem algum jamais viu. Diz o apóstolo Paulo, nenhum homem viu. Nem é capaz de ver. E ele conclui então com essa doxologia: a ele honra e poder eterno. Amém. Assim seja, diz o apóstolo Paulo. Ele conclui com essa doxologia, dizendo que é a ele. Ele começou com Timóteo, mas conclui com o próprio Deus. A honra não é de Paulo, a honra não é de Timóteo. A honra é de Deus. O poder é de Deus, porque a obra é de Deus. São estas as exortações que o apóstolo Paulo dá a Timóteo nestes versos. E embora ele tenha se dirigido particularmente, diretamente a Timóteo, isso se aplica a todos nós. Deus requer de nós fidelidade à sua palavra, ao seu querer. Deixemos de falatórios inúteis, como era o caso destes falsos mestres, que viviam a falar mal das pessoas da própria igreja. Com que propósito? O que ganhavam com isso, diz o apóstolo Paulo, somente contendas e dissensões. Nós vimos semana passada. Fujamos destas coisas e sigamos a justiça, a fé, o amor, a mansidão. É isso que Deus quer para todos nós. Isso só é possível pela pessoa e pela obra do Senhor Jesus Cristo. E é só por Ele que nós o veremos como Ele é, na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Que Deus aplique a sua palavra a todos nós, sejamos edificados e que vivamos na justiça que Deus quer, para a honra e glória do seu nome, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.